Existe uma pergunta que intriga cristãos e estudiosos há 2000 anos. Onde estava Jesus Cristo entre sua crucificação na sexta-feira e sua ressurreição no domingo? Este período de 3 dias representa um dos mistérios mais profundos e menos compreendidos da narrativa bíblica. Enquanto os evangelhos documentam claramente sua morte e ressurreição gloriosa, o que aconteceu nesse intervalo permanece envolto em simbolismo e textos complexos. Hoje vamos explorar este mistério com profundidade, examinando escrituras, contextos históricos e interpretações teológicas respeitadas. Por que este tema importa para a sua fé? Porque compreender onde Jesus esteve nesses 3 dias revela dimensões cruciais sobre a natureza de sua missão redentora. Não se trata apenas de curiosidade histórica, mas de entender o alcance completo da obra salvadora de Cristo. Este conhecimento fortalece a compreensão sobre vitória sobre a morte, resgate espiritual e esperança eterna. Para quem busca aprofundar sua fé, este mistério oferece insights transformadores sobre o caráter de Deus e seu plano de redenção para toda a humanidade. Neste vídeo, examinaremos passagens bíblicas específicas que abordam este período, incluindo referências em 1 Pedro, Efésios e textos proféticos do Antigo Testamento. Analisaremos diferentes perspectivas teológicas respeitadas dentro do cristianismo ortodoxo, desde católicos até protestantes e ortodoxos orientais. Não prometemos resolver completamente um mistério que desafia mentes brilhantes há séculos, mas ofereceremos uma análise fundamentada e respeitosa. Nosso objetivo é equipá-lo com conhecimento bíblico sólido para formar suas próprias conclusões informadas sobre este fascinante tema. Minha jornada com este tema começou há anos, estudando teologia e história da igreja primitiva. Dediquei centenas de horas pesquisando comentários bíblicos, textos patrísticos e análises de estudiosos respeitados. Não sou um teólogo acadêmico, mas um estudante apaixonado das Escrituras que deseja compartilhar descobertas de forma acessível e honesta. Apresentarei múltiplas perspectivas quando existirem, reconhecendo que cristãos sinceros divergem em interpretações específicas. Meu compromisso é com a precisão bíblica e o respeito pela tradição cristã, não com sensacionalismo ou especulação sem fundamento escriturístico. Se você busca respostas fundamentadas nas Escrituras e não em teorias conspiratórias, este conteúdo foi preparado para você. Inscreva-se para acompanhar estudos bíblicos aprofundados. Agora, para compreendermos plenamente este mistério, precisamos primeiro entender o contexto judaico sobre morte, sepultamento e o mundo dos mortos na época de Jesus. Sem esse fundamento, corremos o risco de interpretar textos complexos através de lentes culturais modernas inadequadas. Vamos estabelecer esse contexto essencial que iluminará nossa jornada. No pensamento judaico antigo, a morte não significava simplesmente cessação da existência. Os hebreus acreditavam em um reino chamado Sheol, termo que aparece 65 vezes no Antigo Testamento hebraico. Sheol era concebido como o lugar dos mortos, uma dimensão onde todas as almas descansavam após a morte física. Diferente das concepções gregas de Hades, com suas divisões morais claras, o Sheol judaico era inicialmente visto como um lugar sombrio e silencioso. Todos iam para lá, independentemente de sua condição moral durante a vida terrena. Com o desenvolvimento da revelação progressiva através dos profetas, a compreensão do Sheol tornou-se mais nuançada. Textos posteriores do Antigo Testamento, especialmente em Salmos e Provérbios, começaram a sugerir distinções dentro deste reino dos mortos. A ideia de justiça divina
exigia alguma forma de diferenciação entre justos e ímpios, mesmo após a morte. O Salmo 16:10 declara que Deus não abandonaria sua alma no Sheol, nem permitiria que seu santo visse corrupção. Esta passagem messiânica sugere que o Sheol não seria o destino final do Messias esperado. Durante o período intertestamentário, entre Malaquias e Mateus, o pensamento judaico sobre o pós-vida evoluiu significativamente. Influenciado parcialmente pelo contato com culturas persas e gregas, mas principalmente pelo aprofundamento da reflexão sobre escrituras existentes, desenvolveu-se uma visão mais elaborada. O Sheol passou a ser entendido como tendo compartimentos, um para justos e outro para ímpios. Textos judaicos desse período, como o primeiro Enoque, descrevem estas divisões detalhadamente. Embora não sejam canônicos, refletem o pensamento judaico que Jesus e seus ouvintes conheciam. No tempo de Jesus, a parábola do rico e Lázaro ilustra perfeitamente esta concepção desenvolvida. Lucas 16 descreve dois compartimentos separados por um grande abismo: o seio de Abraão, onde Lázaro encontra consolo, e um lugar de tormento, onde o rico sofre. Esta não era a inovação de Jesus, mas referência a conceitos que seus ouvintes judeus já compreendiam. O texto não pretende ser descrição geográfica literal, mas revela a compreensão prevalente sobre estados pós-morte distintos. Esta parábola fornece contexto crucial para entendermos onde os autores do Novo Testamento acreditavam que Jesus foi. Entender Sheol é fundamental, porque os escritores do Novo Testamento eram judeus imersos nesta cosmovisão. Quando Pedro, Paulo e outros escrevem sobre a descida de Cristo, utilizam linguagem e conceitos enraizados nesta tradição. Sem apreciar este contexto cultural e religioso, interpretamos textos através de filosofias modernas ocidentais completamente estranhas aos autores originais. Esta base nos prepara para examinar as passagens bíblicas específicas que descrevem onde Jesus esteve durante aqueles 3 dias misteriosos. Agora, podemos explorar o que as Escrituras realmente dizem sobre este período oculto. O texto mais direto sobre o paradeiro de Jesus durante os 3 dias encontra-se em 1 Pedro 3:18-20. Pedro escreve que Cristo foi morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esta passagem curta gerou volumes de comentários e debates teológicos ao longo dos séculos. A frase pregou aos espíritos em prisão é particularmente enigmática e tem sido interpretada de múltiplas maneiras por diferentes tradições cristãs. Vamos examinar cuidadosamente o que o texto realmente afirma antes de explorar interpretações. A palavra grega traduzida como pregou é ekerixen, que significa proclamar ou anunciar, não necessariamente evangelizar com oferta de salvação. Esta distinção linguística é importante porque afeta nossa compreensão do propósito da visita de Cristo. Pedro especifica que os espíritos em prisão eram aqueles que noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Isso conecta a passagem aos espíritos da geração antediluviana, conhecida por sua maldade extrema. Mas quem exatamente são esses espíritos em prisão? 3 principais interpretações existem dentro do cristianismo ortodoxo. A primeira sugere que Jesus pregou aos espíritos de humanos mortos antes do dilúvio, anunciando sua vitória. A segunda, apoiada por muitos pais da igreja primitiva, interpreta espíritos como referência aos anjos caídos mencionados em Gênesis 6, aprisionados por sua rebelião. A terceira perspectiva, defendida por alguns reformadores, argumenta que a pregação ocorreu através de Noé pelo Espírito pré-encarnado de Cristo.
Cada interpretação tem méritos acadêmicos e seguidores respeitáveis, demonstrando a complexidade genuína do texto. O contexto mais amplo de 1 Pedro revela que o apóstolo está encorajando cristãos perseguidos, lembrando-os da vitória de Cristo sobre todas as forças hostis. A menção desta descida serve propósito pastoral, não apenas histórico, demonstrar que nenhum poder, nem mesmo a morte e seus reinos, pode resistir a Cristo. Pedro continua no capítulo 4, verso 6, porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos. Esta afirmação adicional reforça que algo extraordinário ocorreu no reino dos mortos durante aqueles 3 dias. Esta passagem de Pedro não existe isolada. Conecta-se com outras referências escriturísticas sobre a atividade de Cristo pós-crucificação. O apóstolo Paulo também aborda este mistério, usando linguagem e imagens diferentes, mas complementares. Para construir um quadro completo, precisamos examinar Efésios 4, onde Paulo fala sobre Cristo descendo às partes mais baixas da terra. Estas passagens juntas começam a revelar a magnitude do que aconteceu enquanto o corpo de Jesus repousava no túmulo de José de Arimateia. Vamos explorar agora o testemunho paulino sobre este evento cósmico. Em Efésios 4, 8, 10, Paulo cita o Salmo 68 e adiciona comentário revelador. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Esta referência à descida de Cristo às partes mais baixas da terra tem sido interpretada de 2 formas principais. Alguns estudiosos argumentam que simplesmente se refere à encarnação, Cristo descendo do céu à terra. Outros, apoiados pela tradição mais antiga da Igreja, entendem como referência à descida ao Sheol após sua morte. A frase "levou cativo o cativeiro" sugere ação militar vitoriosa como um conquistador libertando prisioneiros. Esta imagem marcial de Cristo invadindo o reino dos mortos e libertando cativos ressoa através da tradição cristã primitiva. Os pais da Igreja, incluindo Irineu, Clemente de Alexandria e Orígenes, interpretavam esta passagem como evidência de que Cristo desceu ao Hades para libertar almas justas aprisionadas. A ideia central é que santos do Antigo Testamento, impedidos de entrar no céu antes da obra expiatória de Cristo estar completa, aguardavam no compartimento justo do Sheol. Colossenses 2,15 complementa esta imagem. Cristo despojou os principados e potestades e deles triunfou publicamente na cruz. Mas quando exatamente ocorreu este triunfo sobre poderes espirituais? A cruz foi o momento de vitória legal, mas muitos teólogos argumentam que a descida ao Hades foi a execução e demonstração dessa vitória. Cristo não apenas morreu, ele invadiu o próprio território da morte, demonstrando supremacia absoluta. Esta não era missão de resgate desesperada, mas proclamação triunfante de vitória em território inimigo. A teologia paulina sobre morte e ressurreição de Cristo enfatiza consistentemente não apenas perdão de pecados, mas libertação de poderes escravizadores. Romanos 6 fala sobre sermos libertos do domínio do pecado e da morte através da união com Cristo em sua morte e ressurreição. Se Cristo simplesmente morreu e ressuscitou sem interagir com o reino dos mortos, parte desta narrativa de libertação permaneceria incompleta. A descida ao Hades representa Cristo confrontando e derrotando a morte em seu próprio território, não apenas escapando dela. A carta aos Hebreus adiciona outra dimensão. Cristo destruiu aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. Como e quando ocorreu esta destruição? A crucificação foi o golpe fatal, mas a descida ao Hades foi o anúncio da derrota ao próprio derrotado.
Estas passagens paulinas e relacionadas pintam um quadro de Cristo não como vítima passiva da morte, mas como conquistador ativo. Durante aqueles 3 dias, algo de significado cósmico ocorreu nos reinos invisíveis. Mas como a igreja primitiva compreendeu e articulou este mistério? Vamos examinar como os primeiros cristãos interpretaram estes eventos. O Credo dos Apóstolos, uma das confissões de fé cristãs mais antigas, inclui a frase "desceu aos infernos" ou "desceu à mansão dos mortos". Esta declaração aparece em versões do Credo desde o século IV, embora conceitos subjacentes sejam ainda mais antigos. A palavra latina inferus refere-se simplesmente ao mundo dos mortos, não ao inferno de tormento eterno. Esta distinção é crucial. A tradição não afirma que Jesus sofreu punição infernal, mas que visitou o reino dos mortos. Esta era a fé universalmente aceita na Igreja Antiga, não invenção medieval tardia. Justino Mártir, escrevendo por volta de 150 DC, refere-se explicitamente à descida de Cristo ao Hades. Irineu de Lyon, discípulo de Policarpo que conheceu o apóstolo João, escreveu extensamente sobre Cristo descendo para libertar os justos que aguardavam. Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alexandria, Atanásio, Agostinho, todos os grandes pais da Igreja afirmavam esta doutrina. Não era opinião marginal ou especulação gnóstica, mas entendimento central e compartilhado sobre a obra de Cristo. Estes líderes fundamentavam sua crença nas passagens bíblicas que examinamos e na tradição oral apostólica. O texto apócrifo chamado Evangelho de Nicodemos, também conhecido como Atos de Pilatos, datado do século IV, mas possivelmente baseado em tradições anteriores, contém descrição dramática da descida de Cristo ao Hades. Embora não seja escritura canônica e deva ser lido como reflexão devocional, não história autoritativa, ilustra vividamente como cristãos primitivos imaginavam este evento. O texto descreve Cristo invadindo as portas do Hades, libertando Adão, Eva e todos os profetas, conduzindo-os ao paraíso. Esta narrativa influenciou arte, liturgia e pensamento cristãos por séculos. A iconografia ortodoxa oriental da ressurreição, tradicionalmente, retrata não o túmulo vazio, mas Cristo descendo ao Hades, pisoteando portas quebradas, puxando Adão e Eva de seus túmulos. Esta imagem teológica poderosa comunica verdade central. A ressurreição não foi apenas retorno à vida de Jesus, mas libertação de toda a humanidade do cativeiro da morte. A vitória de Cristo é retroativa, alcançando até Adão, e prospectiva, garantindo ressurreição futura. Esta compreensão holística da salvação permeava o cristianismo primitivo. É importante notar que, embora detalhes específicos variem, o conceito fundamental da descida era universal na Igreja Antiga. Diferenças existiam sobre propósito exato e quem foi libertado, mas a realidade da descida era incontestada. Somente na Reforma, alguns teólogos começaram a questionar ou reinterpretar esta doutrina tradicional. Entender esta história nos ajuda a apreciar profundidade do mistério e variedade legítima de perspectivas. Mas o que exatamente as diferentes tradições cristãs modernas ensinam sobre onde Jesus esteve? Vamos examinar as principais interpretações teológicas contemporâneas e como elas se fundamentam escrituristicamente. A Igreja Católica Romana mantém oficialmente a doutrina da descida de Cristo ao Hades, articulada no Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 632, 637. O ensino católico distingue cuidadosamente entre inferno, condenação eterna, e Hades, Sheol, reino dos mortos. Cristo não foi ao inferno dos condenados para sofrer,
mas ao seio de Abraão, para libertar os justos que morreram antes de sua obra redentora. Esta descida completou o sacrifício de Cristo, permitindo que santos do Antigo Testamento entrassem finalmente no céu após sua ascensão. A teologia católica enfatiza que esta descida demonstra solidariedade de Cristo com toda a condição humana, inclusive a morte. Jesus experimentou plenamente a morte, não apenas fisicamente, mas entrando no estado dos mortos. Esta experiência completa era necessária para a redenção integral da humanidade. O Catecismo cita Atos 2:24, onde Pedro declara que Deus ressuscitou Jesus, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. A impossibilidade de a morte reter Cristo demonstra sua divindade e poder sobre morte. As igrejas ortodoxas orientais mantêm ensino similar, mas com ênfase litúrgica ainda mais forte. A celebração pascal ortodoxa centraliza a descida ao Hades como parte inseparável da ressurreição. O serviço de Páscoa proclama dramaticamente: Cristo ressuscitou dos mortos, pisoteando a morte pela morte, e aos que estavam nos túmulos concedeu a vida. Esta formulação teológica conecta intimamente descida e ressurreição como movimento único de vitória. Para ortodoxos, separar estes eventos seria empobrecer a compreensão da obra salvadora. A tradição ortodoxa enfatiza particularmente a libertação de Adão como símbolo de toda a humanidade. Hinos pascais ortodoxos celebram Cristo descendo às profundezas para buscar a ovelha perdida, uma referência tanto à parábola de Jesus quanto a Adão especificamente. Esta imagem de Cristo como bom pastor, descendo às profundezas para resgatar a humanidade caída, ressoa profundamente na espiritualidade ortodoxa. A descida não é detalhe técnico, mas verdade central sobre o alcance universal da salvação e vitória de Cristo sobre morte. Ambas tradições rejeitam interpretações que eliminam a descida ou a reduzem meramente à morte física de Jesus. Argumentam que múltiplas passagens bíblicas, com senso patrístico e lógica teológica da redenção, exigem que Cristo interagiu de modo real com o reino dos mortos. Esta não é especulação, mas doutrina fundamental enraizada nas Escrituras e tradição apostólica. Entretanto, muitas comunidades protestantes desenvolveram perspectivas diferentes durante e após a Reforma. Vamos examinar como tradições reformadas abordam este mistério e quais fundamentos bíblicos apresentam para suas interpretações. A Reforma Protestante trouxe reexame crítico de muitas doutrinas tradicionais, incluindo a descida de Cristo ao Hades. João Calvino, influente reformador, argumentou que desceu aos infernos deveria ser interpretado metaforicamente como referência ao sofrimento espiritual de Cristo na cruz. Para Calvino, Jesus experimentou os tormentos do inferno, separação de Deus, enquanto carregava pecados da humanidade no Gólgota. A descida seria, portanto, descrição teológica de sua agonia espiritual, não evento literal após morte física. Esta interpretação ganhou aceitação em muitas tradições reformadas. Martinho Lutero, por outro lado, manteve crença na descida literal ao Hades, embora com nuances diferentes da tradição católica. Lutero enfatizava que Cristo desceu não para sofrer, mas para proclamar vitória sobre Satanás e morte. Em seus sermões, Lutero descrevia Cristo invadindo o inferno como conquistador triunfante, não como vítima sofrida. Esta perspectiva luterana mantinha continuidade com tradição antiga, enquanto rejeitava especulações medievais não fundamentadas escrituristicamente.
Ainda hoje, luteranos confessionais afirmam a descida literal como artigo de fé. Denominações evangélicas contemporâneas apresentam amplo espectro de perspectivas. Alguns mantêm interpretação calvinista, vendo a descida como metáfora do sofrimento na cruz. Outros seguem linha luterana de descida triunfante ao Hades. Ainda outros argumentam que o ladrão na cruz recebeu promessa: hoje estarás comigo no paraíso, indicando que Jesus foi diretamente ao paraíso, não ao Hades. Esta última perspectiva identifica paraíso com seio de Abraão, reconciliando a aparente tensão. Diversidade de interpretações dentro do protestantismo reflete compromisso com sola escritura e liberdade interpretativa. Teólogos reformados como Wayne Grudem argumentam que espíritos em prisão, em 1 Pedro, refere-se aos anjos caídos. E a pregação ocorreu através de Noé, não durante os 3 dias. Outros, como Roger Nicole, defendem que Jesus proclamou vitória aos anjos caídos e humanos mortos após sua morte. Estudiosos evangélicos respeitáveis divergem, demonstrando que o texto permite interpretações múltiplas dentro da ortodoxia. O que une perspectivas protestantes ortodoxas é rejeição de qualquer ideia de segunda chance de salvação após morte. Esta variedade de perspectivas protestantes não representa confusão doutrinária, mas reconhecimento de complexidade escriturística genuína. Diferente de doutrinas centrais, como divindade de Cristo ou salvação pela graça, detalhes sobre os 3 dias permitem legítima diversidade interpretativa. Protestantes de todas as correntes concordam que Cristo venceu morte, garantiu salvação e ressuscitou corporalmente. Como exatamente isso ocorreu nos reinos invisíveis durante aqueles 3 dias, permanece tema onde cristãos sinceros podem discordar respeitosamente. Mas há consenso teológico fundamental compartilhado por todas as tradições? Vamos identificar os pontos de acordo universal que transcendem diferenças denominacionais específicas. Apesar das diferenças interpretativas sobre detalhes, todas as tradições cristãs ortodoxas concordam em verdades fundamentais sobre a morte e ressurreição de Cristo. Primeiro, Jesus realmente morreu. Sua morte não foi aparente ou simbólica. Os evangelhos testemunham clara morte física, confirmada por soldados romanos experientes que perfuraram seu lado com lança. Esta morte real era necessária teologicamente porque somente morte genuína poderia expiar pecados e derrotar morte. Qualquer negação da morte real de Cristo é considerada heresia por todas as denominações cristãs históricas. Segundo o consenso universal, durante os 3 dias, embora o corpo de Jesus permanecesse no túmulo, ele continuou existindo conscientemente. Cristãos rejeitam tanto aniquilacionismo, cessação de existência na morte, quanto sono da alma, inconsciência total até ressurreição. Jesus disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso, implicando existência consciente e imediata após morte. Mesmo interpretações que negam descida literal ao Hades afirmam que a pessoa de Cristo existiu conscientemente durante aqueles dias. A natureza divina de Jesus jamais cessou de existir. Terceiro ponto de acordo: algo de significado cósmico e espiritual ocorreu durante esses 3 dias, além do repouso físico do corpo. Mesmo teólogos que interpretam descida metaforicamente concordam que Cristo alcançou vitória definitiva sobre pecado, morte e poderes demoníacos. Esta vitória não foi meramente jurídica ou simbólica, mas real e efetiva. A obra expiatória de Cristo na cruz culminou em triunfo proclamado sobre todas as forças hostis. Os 3 dias representam transição entre morte sacrificial e ressurreição vitoriosa. Quarto consenso:
a ressurreição foi corporal, física e literal. O túmulo ficou vazio porque Jesus ressuscitou no mesmo corpo que foi crucificado, embora transformado e glorificado. Esta ressurreição corporal valida tudo que Jesus ensinou, confirma a aceitação divina de seu sacrifício e garante ressurreição futura de todos crentes. Sem ressurreição física, a fé cristã seria vazia, como Paulo argumenta em 1 Coríntios 15. Todas as tradições cristãs ortodoxas afirmam esta verdade central sem qualificação. Quinto ponto compartilhado. Os eventos daqueles 3 dias têm implicações diretas para a salvação de todos que confiam em Cristo. Seja interpretando descida literal ou metaforicamente, todos concordam que Cristo venceu completamente morte, garantindo vida eterna para crentes. Esta vitória não oferece segunda chance após morte para quem rejeitou Cristo em vida, mas assegura que aqueles que morrem em Cristo não permanecem sob domínio da morte. Os 3 dias demonstram o poder de Cristo sobre reinos visíveis e invisíveis. Mas como estas verdades teológicas se conectam com profecias do Antigo Testamento? Vamos examinar como textos antigos prefiguraram este mistério. O Antigo Testamento contém múltiplas profecias que prefiguram a morte, descida e ressurreição do Messias. O Salmo 16:10, já mencionado, declara profeticamente: "Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." Pedro cita este versículo em Atos 2, 27 e 31, explicando que Davi não falava de si mesmo, mas profetizava sobre Cristo. A promessa dupla, não ser abandonado no Sheol e não ver corrupção, implica tanto entrada no reino dos mortos quanto saída rápida antes de decomposição corporal. Esta profecia prediz precisamente os 3 dias. O profeta Jonas fornece tipologia extraordinária deste mistério. Jesus mesmo declara em Mateus 12:40, "Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra." A experiência de Jonas, engolido pelas profundezas, aparentemente morto, depois restaurado, prefigura morte, descida e ressurreição de Cristo. Jonas 2 registra a oração de dentro do peixe, usando linguagem que descreve Sheol. "Do ventre do Sheol clamei." Esta tipologia conecta explicitamente descida às profundezas com a experiência de Cristo. Zacarias 9:11 contém promessa messiânica intrigante. "Quanto a ti também, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água." Muitos comentaristas identificam isto como profecia sobre Cristo, libertando cativos do Sheol através de sua obra expiatória. A cova sem água representa morte e Sheol, lugar estéril sem vida. O sangue da aliança refere-se ao sacrifício de Cristo que possibilita esta libertação. Esta profecia antiga sugere que resgate de prisioneiros fazia parte da missão messiânica esperada. Isaías 53, o grande capítulo do servo sofredor, declara no verso 10, "Quando a sua alma se puser por expiação do pecado." A palavra hebraica nefesh, alma, indica que não apenas o corpo de Cristo seria oferecido, mas sua pessoa completa, incluindo descida ao reino dos mortos. Isaías 53:12 adiciona: "Derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores." Derramar a alma sugere entrada completa na experiência da morte, não apenas cessação de sinais vitais. O Messias experimentaria plenamente o que significa estar morto. O Salmo 68:18, citado por Paulo em Efésios 4, proclama: "Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro." No contexto original, celebra a vitória de Deus sobre inimigos de Israel. Aplicado messianicamente, descreve Cristo subindo em triunfo após libertar cativos. A ascensão pressupõe descida prévia. A libertação de cativos implica invasão de seu lugar de cativeiro.
Estas profecias do Antigo Testamento, quando lidas à luz do Novo Testamento, formam padrão consistente. O Messias desceria ao reino dos mortos, mas não seria retido, libertando outros em sua ascensão vitoriosa. Como exatamente Jesus morreu e quando começaram os 3 dias? Vamos examinar cronologicamente os eventos da crucificação e sepultamento. Jesus foi crucificado na sexta-feira, chamada de Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Os evangelhos situam a crucificação durante a Páscoa judaica, carregada de significado simbólico. Marcos 15:25 indica que a crucificação começou na hora terceira, aproximadamente 9 horas da manhã no sistema horário moderno. Durante 6 horas, Jesus pendeu na cruz, suportando tortura física extrema, enquanto carregava os pecados da humanidade. Às 3 da tarde, hora nona, Jesus bradou em alta voz e entregou seu espírito, conforme registram Mateus 27:46-50, Marcos 15:34-37 e Lucas 23:44-46. O momento da morte de Jesus foi marcado por fenômenos sobrenaturais extraordinários. Mateus 27:51-53 registra que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, terra tremeu, rochas fenderam-se, e sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Este último detalhe é frequentemente negligenciado, mas sugere que a morte de Cristo imediatamente afetou o reino dos mortos. Embora os santos ressuscitados aparentemente só saíram dos túmulos após a ressurreição de Jesus, a abertura dos sepulcros no momento de sua morte simboliza poder libertador em operação. O ensino de Pedro sobre a pregação aos mortos nos leva a uma pergunta fascinante. Quem exatamente estava naquele lugar de espera? As Escrituras nos dão pistas importantes sobre essa população especial. Desde Abel, o primeiro mártir, até João Batista, o último profeta da antiga aliança, havia uma multidão de almas que aguardavam a redenção prometida. Esses justos haviam vivido pela fé nas promessas de Deus, mas morreram antes que essas promessas se cumprissem plenamente. Imagine a expectativa acumulada através de milênios, gerações, aguardando o momento em que o prometido finalmente chegaria. Entre esses habitantes do seio de Abraão estavam figuras monumentais da história da salvação. Abraão, o pai da fé, que creu contra toda esperança. Moisés, que viu a face de Deus e recebeu a lei no Sinai. Davi, o rei segundo o coração de Deus, cujo descendente seria o Messias. Isaías, que profetizou sobre o servo sofredor séculos antes da cruz. Cada um deles havia vislumbrado parcialmente o plano de Deus, mas aguardava sua consumação. A chegada de Cristo representava para eles não apenas libertação, mas confirmação de tudo pelo que haviam vivido e esperado. A tradição cristã primitiva desenvolveu uma compreensão rica sobre este encontro entre Cristo e os patriarcas. Segundo essa perspectiva, Jesus não apenas anunciou sua vitória, mas dialogou com aqueles que o prefiguraram. Adão teria reconhecido aquele que revertia sua maldição. Noé teria visto o verdadeiro Salvador da humanidade. Os profetas teriam compreendido o cumprimento de suas visões. Esse encontro não era unilateral, mas um momento de reconhecimento mútuo entre o Redentor e aqueles que anteciparam sua vinda através dos séculos. Era a junção definitiva entre promessa e cumprimento. O significado teológico deste encontro é profundo e multicamada. Cristo estava estabelecendo a continuidade entre antiga e nova aliança, demonstrando que seu sacrifício tinha efeito retroativo. A cruz não era apenas para os que viriam depois, mas também para os que vieram antes. Isso revela a natureza atemporal da redenção divina. O sangue de Cristo, embora derramado num momento específico da história, possui eficácia eterna.
Os santos do Antigo Testamento foram salvos pela mesma graça, embora a tivessem experimentado através da esperança e da expectativa, enquanto nós a experimentamos através da memória e da fé. Mas havia outro grupo presente nesse reino dos mortos, aqueles que haviam rejeitado a Deus em vida. O texto de Pedro menciona especificamente os espíritos em prisão que foram desobedientes nos dias de Noé. Isso nos leva a uma dimensão mais sombria daqueles 3 dias, onde a vitória de Cristo também foi proclamada diante daqueles que escolheram a rebelião. A presença de Cristo não trouxe libertação para estes, mas confirmação de seu julgamento. Esta distinção entre os destinos diferentes dentro do Hades nos prepara para compreender a complexidade total da missão de Cristo no mundo dos mortos. A passagem de 1 Pedro, que menciona Cristo pregando aos espíritos em prisão, tem gerado debates teológicos intensos por séculos. Alguns interpretam estes espíritos como sendo anjos caídos, mencionados em Gênesis 6, que teriam transgredido os limites estabelecidos por Deus antes do dilúvio. Outros entendem que são as almas humanas desobedientes daquela geração. Independentemente da interpretação específica, o texto deixa claro que Cristo proclamou sua vitória também diante daqueles que haviam escolhido o caminho da rebelião. Esta proclamação não era para oferecer uma segunda chance, mas para estabelecer definitivamente seu senhorio sobre todos os reinos, incluindo os lugares de julgamento. O conceito de que Cristo desceu inclusive às regiões mais profundas do Hades, onde estão os espíritos rebeldes, reflete uma verdade poderosa. Sua vitória é absolutamente abrangente. Não há canto do universo, visível ou invisível, onde sua autoridade não seja estabelecida. O apóstolo Paulo ecoa esta ideia em Filipenses quando afirma que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Esta proclamação aos rebeldes não era a evangelização no sentido de oferecer salvação, mas sim declaração de senhorio. Cristo estava estabelecendo sua soberania sobre todos os domínios da existência. A natureza desta proclamação difere fundamentalmente da pregação aos justos no seio de Abraão. Para os patriarcas e profetas, Cristo trouxe libertação e cumprimento de promessas. Para os espíritos rebeldes, Cristo trouxe confirmação do julgamento e demonstração definitiva de que a rebelião contra Deus é fútil. Esta distinção é crucial para entendermos a justiça divina. O período entre morte e ressurreição não foi uma oportunidade universal de arrependimento pós-morte, como alguns têm sugerido erroneamente. Foi sim o momento em que Cristo estabeleceu os resultados eternos de escolhas feitas em vida. Teologicamente, isso nos confronta com a seriedade das decisões que tomamos nesta vida. A tradição cristã histórica sempre manteve que nossa escolha em relação a Cristo durante nossa existência terrena determina nosso destino eterno. O autor de Hebreus afirma claramente: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há indicação bíblica de oportunidades de conversão após a morte. O que houve naqueles 3 dias foi único e irrepetível, vinculado especificamente à obra redentora de Cristo. Os justos do Antigo Testamento estavam numa situação única, aguardando a redenção prometida que ainda não havia se concretizado. Essa proclamação aos espíritos rebeldes também demonstra que a vitória de Cristo sobre as potestades das trevas foi completa e pública. Colossenses nos diz que Cristo despojou os principados e potestades, fazendo deles um espetáculo público e triunfando sobre eles na cruz. Este triunfo teve dimensões tanto celestes quanto infernais. Cristo não apenas venceu na cruz, mas desceu ao próprio território do inimigo para proclamar essa vitória. É como um general
que após vencer a batalha decisiva, marcha pelas terras conquistadas, declarando sua soberania. Nenhuma força espiritual, nenhum poder demoníaco poderia mais reivindicar autoridade sobre aqueles que pertencem a Cristo. Durante aqueles 3 dias misteriosos, algo fundamental mudou na própria estrutura espiritual da realidade. Antes da cruz, o Hades mantinha todas as almas humanas, tanto justas quanto injustas, embora em compartimentos separados. A morte reinava universalmente sobre a humanidade, como consequência do pecado original. Mas a descida de Cristo ao reino dos mortos não foi uma visita passiva, foi uma invasão conquistadora. O próprio autor de Hebreus nos diz que Cristo veio para destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aqueles 3 dias representaram a destruição definitiva desse império que havia aprisionado a humanidade desde o Éden. A imagem tradicional desta libertação é dramática e poderosa. Cristo, brilhando com a luz da divindade, adentra as regiões sombrias do Hades. As portas que nunca haviam sido abertas por dentro são arrombadas. As correntes que prendiam os justos são quebradas. A iconografia oriental cristã captura este momento na imagem da Anastasis, onde Cristo é retratado pisando sobre as portas quebradas do Hades, puxando Adão e Eva de suas tumbas, enquanto os patriarcas e profetas aguardam sua vez de serem libertados. Esta não é mera fantasia artística, mas representação teológica de uma realidade espiritual profunda. O poder da morte sobre a humanidade estava fundamentado em 2 realidades: o pecado e a separação de Deus. Cristo, sendo sem pecado e permanecendo em união perfeita com o Pai, mesmo na morte, quebrou ambos os fundamentos desse poder. Sua morte foi única porque foi voluntária e vicária. Ele não morreu por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Portanto, a morte não tinha direito legítimo sobre ele. Quando Cristo entrou no Hades, foi como alguém que entra numa prisão sabendo que possui a chave da saída. A morte poderia mantê-lo temporariamente, mas não permanentemente, porque não havia base legal para seu aprisionamento. Esta quebra do poder da morte teve consequências imediatas e eternas. Imediatamente, os justos do Antigo Testamento foram libertos de sua espera e levados ao paraíso em sua plenitude. Eternamente, a morte perdeu seu caráter de separação definitiva de Deus para todos aqueles que estão em Cristo. Paulo pode zombar da morte dizendo: "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" A resposta é que Cristo extraiu o aguilhão da morte e transformou o que era fim em passagem. Para os crentes, a morte física permanece, mas seu significado é radicalmente alterado. Mas há uma dimensão ainda mais profunda neste despojo do império da morte. Cristo não apenas libertou os cativos, mas conquistou o próprio território inimigo. O Hades, que antes era um domínio fechado, onde todas as almas humanas eram mantidas, perdeu seu poder de retenção sobre os salvos. Desde a ressurreição de Cristo, os que morrem nele não descem ao Hades, mas vão imediatamente à presença de Deus. Paulo afirma aos Filipenses que seu desejo é partir e estar com Cristo. Esta mudança fundamental na geografia espiritual da morte é resultado direto daqueles 3 dias misteriosos, quando Cristo invadiu e conquistou o reino dos mortos. As ações de Cristo durante aqueles 3 dias não foram improvisação divina, mas cumprimento meticuloso de profecias e prefigurações estabelecidas através de toda a revelação do Antigo Testamento. O Salmo 16, citado por Pedro no dia de Pentecostes, declarava: "Não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." Davi, o autor humano deste salmo, não estava falando de si mesmo, pois seu túmulo permanecia entre eles. Ele estava profetizando sobre o Messias,
cujo corpo não se decomporia e cuja alma não permaneceria no reino dos mortos. Aqueles 3 dias foram o cumprimento preciso desta antiga promessa. O profeta Oséias havia declarado palavras que só encontraram seu significado pleno naquele fim de semana cósmico. Da mão do Hades os remirei, da morte os livrarei. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Hades, a tua destruição? Estas não eram apenas expressões poéticas de esperança, mas profecias específicas sobre a obra de Cristo no mundo dos mortos. Durante milênios, estas palavras pareciam desafiar a realidade observável, onde a morte reinava universalmente. Mas naqueles 3 dias, entre cruz e ressurreição, o impossível profetizado tornou-se realidade histórica. Cristo literalmente remiu cativos da mão do Hades. A história de Jonas, passando 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ganha dimensões proféticas extraordinárias à luz destes eventos. O próprio Jesus estabeleceu esta conexão explicitamente, quando disse que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estaria 3 dias no coração da terra. Jonas desceu às profundezas, experimentando algo próximo à morte, e foi restaurado. Cristo literalmente desceu ao reino dos mortos e retornou. O que foi livramento miraculoso para Jonas foi conquista redentora para Cristo. A tipologia se cumpre, mas o cumprimento excede infinitamente a prefiguração. Mesmo a história de José no Egito contém ecos proféticos destes 3 dias. José foi colocado numa cisterna pelos irmãos que o rejeitaram, uma experiência de descida e abandono. Posteriormente foi elevado à posição de Salvador, não apenas de sua família, mas de nações inteiras. A cisterna prefigurava o túmulo e o Hades. A elevação prefigurava a ressurreição e exaltação de Cristo. O padrão de descida e elevação, morte e vida, rejeição e glorificação permeia as Escrituras, todas apontando para estes 3 dias, onde o padrão encontrou seu cumprimento definitivo. Cristo desceu mais baixo que qualquer outro para poder elevar a humanidade mais alto que nunca. Estas profecias e prefigurações não eram acidentes literários ou coincidências históricas. Eram parte de um plano divino cuidadosamente orquestrado através dos séculos, preparando a humanidade para compreender o que aconteceria naqueles 3 dias cruciais. Cada profecia adiciona uma camada de entendimento. Cada tipologia ilumina um aspecto diferente da realidade. Quando reunidas, elas pintam um quadro surpreendentemente detalhado do que Cristo realizaria no invisível, enquanto seu corpo repousava no túmulo de José de Arimateia. O Deus que controla a história estava preparando a humanidade para seu momento mais dramático de intervenção redentora. Efésios capítulo 4 contém uma das passagens mais intrigantes sobre aqueles 3 dias e seus resultados imediatos. Paulo escreve: "Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens." Ora isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Esta passagem conecta explicitamente a descida de Cristo ao Hades com sua ascensão vitoriosa. Entre estas 2 ações está a ressurreição, mas Paulo enfatiza uma sequência: descida profunda, seguida de ascensão triunfal, levando consigo uma multidão de cativos libertos. Aqueles 3 dias foram o momento da libertação. A ascensão foi o momento do transporte. A frase "levou cativo o cativeiro" é rica em significado. Cristo não apenas libertou os cativos, mas transformou a própria condição de cativeiro em sua prisioneira. É como se ele tivesse capturado a própria prisão. Os justos do Antigo Testamento, que haviam estado em expectativa no seio de Abraão, foram levados por Cristo em sua ascensão ao próprio trono de Deus.
A tradição patrística visualiza esta ascensão como uma procissão triunfal, com Cristo liderando uma multidão incontável de patriarcas, profetas, justos e mártires que finalmente entravam na presença plena de Deus. O que havia sido prometido através de milênios finalmente se concretizava. Esta procissão ascendente não foi silenciosa ou discreta, mas uma celebração cósmica. O Salmo 24 captura poeticamente este momento. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Os portões celestiais são convocados a se abrirem não apenas para Cristo, mas para a multidão redimida que Ele traz consigo. Os anjos observam maravilhados ao ver não apenas seu Senhor retornando vitorioso, mas trazendo consigo membros da raça humana, algo sem precedentes na história celestial. Este era o fruto daqueles 3 dias misteriosos. O destino destes santos libertos é significativo. Eles não permanecem num estado intermediário, mas entram na plenitude da presença divina. Hebreus capítulo 12 fala da universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus e dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estes justos aperfeiçoados incluem aqueles que foram libertos do Hades por Cristo. Sua espera havia terminado. Sua fé havia sido vindicada. Suas esperanças haviam sido cumpridas. Eles agora experimentavam o que haviam antecipado através de gerações, a presença imediata e plena de Deus, possibilitada pelo sacrifício completo do Messias. Esta libertação e ascensão também estabeleceu um novo padrão para todos os crentes subsequentes. Desde aquele momento, a morte para um cristão não significa descida ao Hades para aguardar, mas transição imediata para a presença de Cristo. Paulo escreve aos Coríntios que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Aos Filipenses, ele expressa desejo de partir e estar com Cristo. Esta mudança fundamental no destino imediato pós-morte dos salvos é resultado direto da vitória de Cristo naqueles 3 dias. Ele não apenas redimiu o passado, libertando os antigos santos, mas transformou o futuro, alterando o próprio significado da morte para todos que nele creem. A compreensão do que Cristo fez durante aqueles 3 dias tem implicações profundas e práticas para nossa própria salvação e fé. Primeiro, ela demonstra a completude absoluta da obra redentora de Cristo. Ele não deixou nenhum aspecto da existência humana intocado por sua redenção. Sua obra salvífica alcançou não apenas o presente e o futuro, mas também o passado. Não apenas os vivos, mas também os mortos. Não apenas a alma, mas também o corpo. Não apenas o pecado pessoal, mas também suas consequências cósmicas. Esta completude nos assegura que não há dimensão de nossa existência que esteja fora do alcance de sua graça transformadora. Segundo, a descida de Cristo ao Hades nos ensina sobre a natureza da morte para o crente. A morte não é aniquilação, nem sono da alma, nem reencarnação. É uma transição consciente de um modo de existência para outro. As almas no seio de Abraão estavam conscientes, aguardando, esperando. Após a vitória de Cristo, os que morrem nele vão conscientemente para sua presença. Paulo não teria desejado partir se isso significasse inconsciência ou aniquilação. Esta continuidade de consciência nos dá esperança genuína diante da morte, não baseada em especulação filosófica, mas na revelação bíblica do que Cristo experimentou e transformou. Terceiro, aqueles 3 dias revelam a seriedade do estado intermediário entre morte e ressurreição final. Há uma tendência moderna de ignorar ou minimizar este período, pulando direto da morte para a ressurreição final. Mas as Escrituras indicam que existe um estado intermediário significativo,
onde as almas aguardam a ressurreição corporal. Para os salvos, este estado é de consolo consciente na presença de Cristo. Para os perdidos, é de tormento consciente separado de Deus. Esta realidade adiciona urgência à proclamação do Evangelho. As escolhas feitas nesta vida determinam não apenas nosso destino eterno final, mas também nosso estado imediato após a morte. Quarto, a vitória de Cristo sobre o Hades e a morte nos liberta do medo que tem escravizado a humanidade desde o Éden. O autor de Hebreus afirma que Cristo veio para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Este medo não é eliminado por negação da realidade da morte ou por banalização de sua seriedade, mas por transformação de seu significado. Cristo passou pela morte e saiu vitorioso do outro lado, abrindo caminho para nós. A morte permanece como inimiga. Paulo a chama de último inimigo a ser destruído, mas é uma inimiga derrotada cujo poder foi quebrado. Quinto, aqueles 3 dias nos ensinam sobre a justiça e misericórdia divinas, operando simultaneamente. Cristo ofereceu redenção aos que haviam crido nas promessas divinas, mas proclamou julgamento aos que haviam rejeitado a Deus. Isso reflete o caráter de Deus, que é tanto perfeitamente justo quanto perfeitamente misericordioso. Ele não é sentimental, ignorando o pecado, nem é cruel, ignorando o arrependimento. Naqueles 3 dias, ambos os atributos divinos foram manifestados com clareza perfeita. Esta realidade nos chama tanto à gratidão pela graça recebida, quanto à seriedade sobre a necessidade de compartilhar esta graça com outros enquanto há tempo. Após aqueles dias de atividade invisível no reino dos mortos, chegou o momento predeterminado, o 3º dia. Este não era um prazo arbitrário, mas profeticamente estabelecido. O próprio Jesus havia predito repetidamente: o Filho do Homem será entregue aos gentios e será escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao 3º dia ressuscitará. As mulheres que foram ao túmulo naquela manhã de domingo não esperavam encontrá-lo vazio. Elas levavam especiarias para embalsamar um corpo que esperavam encontrar em decomposição. O que descobriram transformaria não apenas suas vidas, mas o curso inteiro da história humana. A ressurreição não foi simplesmente o Espírito de Jesus deixando o túmulo, mas seu corpo físico sendo transformado e reanimado por poder divino. O túmulo estava vazio, não porque seu corpo havia sido roubado ou porque ele nunca havia realmente morrido, mas porque a morte havia sido conquistada e revertida. Seu corpo ressurreto era simultaneamente contínuo com seu corpo crucificado. Ainda portava as marcas dos pregos e da lança, e radicalmente transformado, agora glorificado e imperecível. Esta continuidade com transformação é crucial. A redenção que Cristo oferece não é escape do físico para o espiritual, mas transformação do físico para o glorificado. O momento da ressurreição marcou a conclusão vitoriosa da jornada que havia começado na cruz. Cristo havia descido às profundezas do Hades, proclamado vitória, libertado os cativos, e agora retornava ao mundo dos vivos, não como alguém que havia escapado da morte, mas como alguém que a havia conquistado definitivamente. Paulo escreve em Romanos: Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Esta ressurreição pela glória divina foi o selo de aprovação do Pai sobre a obra completa do Filho. Foi a declaração cósmica de que o sacrifício havia sido aceito, o preço havia sido pago, a redenção havia sido conquistada. As aparições de Cristo ressurreto durante 40 dias subsequentes forneceram provas incontestáveis
de que ele havia verdadeiramente retornado do mundo dos mortos. Ele não era um fantasma ou alucinação coletiva. Ele comeu peixe, convidou Tomé a tocar suas feridas, caminhou com discípulos na estrada de Emaús, preparou café da manhã na praia. Estas interações físicas demonstravam a realidade corporal de sua ressurreição, mas, simultaneamente, seu corpo glorificado possuía propriedades novas. Podia aparecer em salas trancadas, desaparecer da vista, aparentemente não estava mais limitado pelas restrições normais de espaço e tempo. Este era o protótipo do corpo ressurreto que todos os crentes receberão. A ressurreição de Cristo no terceiro dia não foi apenas um milagre individual, mas o início de uma nova criação. Paulo o chama de primícias dos que dormem. Assim como as primícias da colheita garantem que o resto seguirá, a ressurreição de Cristo garante a ressurreição futura de todos os que nele creem. Aqueles 3 dias entre cruz e ressurreição foram o período de gestação da nova criação. No Hades, Cristo estava reunindo os que seriam os primeiros cidadãos deste novo reino. Na manhã de Páscoa, a nova criação irrompeu na antiga, quando o túmulo se abriu. O que havia sido realizado no invisível agora se manifestava no visível, inaugurando a era da redenção consumada. A narrativa daqueles 3 dias misteriosos não é construída sobre especulação teológica desconexa da história, mas está enraizada tanto nas Escrituras quanto nos testemunhos da igreja primitiva. Os documentos do Novo Testamento, escritos dentro de décadas dos eventos, contêm referências consistentes à descida de Cristo ao reino dos mortos. A primeira epístola de Pedro, geralmente datada entre 63 e 67 depois de Cristo, já contém ensino claro sobre Cristo pregando aos espíritos em prisão. Isto não era doutrina que se desenvolveu séculos depois, mas era parte do entendimento apostólico original sobre a obra de Cristo. O Credo dos Apóstolos, uma das mais antigas declarações de fé cristã, inclui a frase desceu aos infernos, descendit ad inferos em latim. Embora a data exata da composição final do credo seja debatida, elementos dele podem ser rastreados até o segundo século. Sua inclusão neste credo universalmente aceito demonstra que a descida de Cristo ao Hades era entendimento estabelecido da igreja primitiva, não inovação posterior. Os cristãos primitivos consideravam esta parte tão essencial da obra de Cristo quanto sua crucificação e ressurreição. Era parte integral da narrativa salvífica que definiam e confessavam publicamente. Os escritos dos pais da Igreja do segundo e terceiro séculos expandem consideravelmente nossa compreensão de como os primeiros cristãos entendiam aqueles 3 dias. Inácio de Antioquia, escrevendo por volta de 110 depois de Cristo, menciona Cristo descendo ao Hades. Justino Mártir, em meados do segundo século, ensina que Cristo desceu para pregar aos mortos. Ireneu de Lyon, no final do segundo século, desenvolve teologia detalhada sobre Cristo, libertando os patriarcas e profetas. Tertuliano, Orígenes, Cipriano, todos discutem esta doutrina. Esta unanimidade patrística demonstra que não estamos lidando com especulação marginal, mas com o ensino central e universal da Igreja Antiga. A arte cristã primitiva fornece testemunho visual deste entendimento. As catacumbas romanas, onde os primeiros cristãos enterravam seus mortos e se reuniam durante perseguições, contêm pinturas retratando Cristo no Hades. A iconografia da Anastasis, desenvolvida particularmente na tradição oriental, retrata dramaticamente Cristo arrombando as portas do Hades e libertando Adão e Eva, enquanto outros santos aguardam. Estas representações artísticas não eram mera criatividade dos artistas, mas reflexões visuais da teologia vivida das comunidades cristãs.
O que era crido era representado. O que era representado era ensinado e relembrado continuamente. Liturgicamente, a Igreja primitiva incorporou este entendimento em suas celebrações pascais. O Sábado Santo, entre Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa, era observado como dia de contemplação solene sobre o que Cristo estava realizando no mundo invisível. Não era simplesmente dia de espera vazia, mas de reconhecimento ativo da obra redentora que Cristo estava consumando no Hades. Hinos antigos da Páscoa celebram não apenas a ressurreição, mas especificamente a libertação dos cativos do Hades. Esta integração litúrgica demonstra que aqueles 3 dias eram parte viva da consciência e celebração cristã primitiva, moldando como os crentes entendiam e experimentavam o mistério pascal. Ao longo dos séculos, vários mal-entendidos sobre aqueles 3 dias se desenvolveram, exigindo clarificação cuidadosa baseada nas Escrituras. Um equívoco comum é que Cristo foi ao inferno sofrer punição adicional pelos pecados. Esta ideia contradiz o ensino bíblico claro. Na cruz, Jesus declarou: "Está consumado." O pagamento pelo pecado estava completo. Sua descida ao Hades não foi para sofrer mais, mas para proclamar vitória e libertar cativos. Ele foi ao Hades como conquistador, não como prisioneiro. Esta distinção é crucial para entendermos corretamente a natureza suficiente e completa de seu sacrifício na cruz. Outro mal-entendido é a ideia de que Cristo ofereceu uma segunda chance de salvação para todos os mortos. Esta interpretação contradiz o ensino bíblico consistente de que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Cristo não pregou o evangelho de arrependimento aos espíritos rebeldes, mas proclamou sua vitória sobre eles. Ele libertou os justos que haviam crido nas promessas divinas durante suas vidas. Não ofereceu oportunidade de conversão pós-morte para os descrentes. A situação dos santos do Antigo Testamento era única. Eles haviam morrido antes da consumação da redenção prometida, aguardando seu cumprimento no seio de Abraão. Um terceiro equívoco relaciona-se à natureza do Hades e sua relação com o inferno final. Nas Escrituras, Hades é o estado intermediário dos mortos, não o destino eterno final. O destino eterno final dos perdidos é o lago de fogo, mencionado em Apocalipse, onde serão lançados morte e Hades. Cristo desceu ao Hades, o estado intermediário que continha tanto justos quanto injustos, em compartimentos separados. Ele não desceu ao lago de fogo. Chegamos ao final desta jornada pelos 3 dias mais misteriosos da história cristã. Exploramos as Escrituras, analisamos diferentes perspectivas teológicas e mergulhamos nos textos originais para compreender onde Jesus esteve entre sua morte e ressurreição. Vimos que, longe de ser um período de silêncio vazio, esses dias representam um momento crucial na obra redentora de Cristo. A vitória sobre a morte não foi apenas um evento pontual na manhã de Páscoa, mas um processo que começou no instante em que Jesus entregou seu Espírito no Calvário. As evidências bíblicas que examinamos apontam para uma realidade profunda. Jesus desceu às regiões dos mortos não como prisioneiro, mas como conquistador. Conforme vimos em Efésios 4 e versículos 8 a 10, ele desceu às partes mais baixas da terra e posteriormente subiu acima de todos os céus. Em 1 Pedro 3, versículos 18 a 20, lemos que ele foi pregar aos espíritos em prisão. Colossenses 2, versículos 15, declara que ele despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles publicamente. Essas passagens não são contraditórias, mas complementares, revelando diferentes aspectos da mesma vitória.
Cristo invadiu o próprio território da morte e proclamou sua vitória onde antes só havia derrota e desesperança. A tradição cristã, desde os primeiros séculos, preservou esse entendimento através do Credo dos Apóstolos, que afirma que Jesus desceu aos infernos. Os pais da Igreja, como Clemente de Alexandria, Orígenes e Agostinho, debateram o significado desse descenso, mas concordavam em seu aspecto central. Cristo não abandonou os justos que morreram antes de sua vinda. A iconografia oriental do ícone da Anastasis captura magistralmente essa verdade teológica, mostrando Cristo ressuscitado, arrancando Adão e Eva das profundezas, enquanto as portas do Hades jazem despedaçadas aos seus pés. Esta imagem teológica não é mera poesia, mas a expressão visual de uma realidade espiritual profunda que transformou para sempre o destino da humanidade. O que isso significa para nós hoje, 2000 anos depois? Significa que nenhuma situação está além do alcance redentor de Cristo. Se ele desceu às profundezas da morte e triunfou ali, não há abismo em nossa vida que seja profundo demais para seu amor alcançar. Significa que nossa fé não se baseia em especulações vazias, mas em eventos históricos e teológicos sólidos, registrados nas Escrituras e preservados pela tradição da Igreja. Significa que a ressurreição não foi um truque cósmico, mas a vitória definitiva sobre todos os poderes que nos escravizam, pecado, morte e Satanás. Cada crente pode ter a certeza de que aquele que venceu nas profundezas da morte está conosco em cada momento de nossa jornada. Se este estudo tocou seu coração e expandiu sua compreensão das Escrituras, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações dos mistérios bíblicos. Compartilhe este vídeo com irmãos em Cristo que também buscam aprofundar seu conhecimento da palavra. Deixe nos comentários suas reflexões sobre esses 3 dias misteriosos e como essa verdade impacta sua fé pessoal. Continue estudando as Escrituras com mente aberta e coração receptivo, sempre lembrando que quanto mais nos aprofundamos na palavra de Deus, mais descobrimos que há tesouros inesgotáveis para explorar. Que o Cristo que desceu às profundezas e ressuscitou em glória continue iluminando seu caminho com a luz da verdade eterna. A vitória dele é também a nossa vitória. Até o próximo mistério bíblico.